Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Parashá 5. Hayaz Sara. A vida de Sara. Torá Parashá Sefer Bereshit 23:1 a 25:18. Haftará Sefer Melechim Aleph, livro de 1 Reis 1 a 31. E a Brit Hadashah Sefer Lucas, né? Livro de Lucas, na Aliança Concertada, livro de Lucas 9:57 a 62. Observando que hoje em Israel, não é? Quarto Shabat 29 de Reshvan de 5777. No Brasil, segunda-feira 28/11/16, de acordo com o Shabat lunar do calendário lunisolar de Elohim. Sela Elohim, Sela El com Teoruah Kodesh, Haleluyahu, O Kavod, O Rodu, O Tiferet, tá ligado em o nome de Yahushua, pois o que a Beit Israel ligar aqui na Eretz está ligado no mais alto Shamai, no mais alto Shamaim. Repetindo, né? Parashá 5, Hayai Sara, a vida de Sara, não é? Torá Parashá Sefer Bereshit, livro de Gênesis 23:1 a 25:18. Observando que temos ...41 destaques, não é? 41 destaques. Na Torá Parashá, na porção da Torá, temos 14 destaques. No Haftará, na porção dos profetas, temos 22 destaques. E na Brit Hadashah, 5 destaques. Portanto, 41 destaques, não é? Se não, observemos alguns destes destaques, não é? Meus amados Ahim, meus amados irmãos, não é? Aqui fala também da morte de Sara, não é? Avraham manda seu Eved buscar uma Isha, não é? Para Yitzhak, né? Ou seja, Avraham manda seu Eved buscar uma Isha, uma mulher, não é? Para Yitzhak, para Isaac, portanto, não é? Senão vamos ler alguns destaques aqui. Torá Parashá Sefer Bereshit, né? Porção da Torá, livro de Gênesis 23:1 a 25:18. Leiamos alguns destaques, não é? Bereshit, Gênesis 23, 9, 11 e 15. Se não leiamos: que ele possa ceder-me a caverna de Marpelar, que ele tem, a qual situa-se ao término do campo dele, portanto dinheiro, não é? Quanto possa ser seu valor, né? Que ele conceda-me para uma posse com finalidade de um lugar no enterro, um lugar de enterro no meio de vós. Verso 11. Não, meu amo, ouça-me, o campo que te dou, a caverna que está nele, eu a dou a ti, na presença dos meus pinei, de meu povo, eu te dou, enterre sua morta. Verso 15, meu amo, escute-me, a Eretz vale 400 shekels de prata. Que coisa é essa entre mim e ti?
uma pergunta, interrogação, enterre então tua morta, não é? Sefer Bereshit 23, de 16 a 20, podemos ler assim: e Abraham, verso 16, escutou a Efron, e Abraham pesou a Efron a prata que ele tinha se referido na presença dos Benei Hetz, né? Dos filhos de Hetz, 400 shekels de prata, dinheiro corrente com comércio. E o campo de Efron, a qual ficava a Merpelar, que estava diante de Manré, o campo e a caverna que estava nele, e todas as Eitzim que estavam no campo, que estavam em todos os limites em sua volta, foram assegurados para Abraham por propriedade na presença dos Benei Hetz, né? Diante de todos aqueles que entraram pelo portão de sua cidade, e depois disso Abraham sepultou Sara, sua esposa, na caverna do campo de Marpelar, diante de Manré. E o mesmo fica em Hebron, na Eretz de Canaã, né? Na terra de Canaã, Eretz de Canaã. E o campo e a caverna que está nele ficou por título para Abraham como uma propriedade de um lugar para sepultura pelos Benei Hetz, não é? Então quer dizer que desse povo de Hetz, né? Dessa Eretz Hetz, da terra de Hetz, Abraão, não é? Abraham pediu um lugar, achou interessante, um que tinha uma caverna, não é? Na caverna de Marpelar, né? No entanto, ele não queria que fosse dado, queria comprar. Então a pessoa, né, disse: não, eu te dou, mas ele: não, eu quero comprar, quanto é, não é? Aí ele deu o valor, não é? E aí então este local foi comprado por Abraham, tá certo? Enfim, vamos dar continuidade, né? Abraham manda seu Eved buscar uma Isha, não é? Para Yitzhak, não é? Deu os sinais. Aí nós vemos o casamento de Yitzhak e Rivka, né? Que é Rebeca, Isaac e Rebeca, Yitzhak e Rivka. E aqui os descendentes de Abraham e Keturá, né, a outra mulher, quando Sara morreu, né? Aí vemos também a morte de Abraham, os descendentes de Ismael, não é? A concordância, 1 Crônicas 1, 28 a 31, sobre a descendência de Ismael, né? E aqui nós podemos observar no Sefer Bereshit, livro de Gênesis 24, 67, Yitzhak a trouxe até a tenda de Sara, sua irmã, e tomou Rivka, e ela se tornou a esposa dele, e ele a amou. Yitzhak foi confortado depois da morte de sua irmã, depois da morte de sua mãe, não é? Yitzhak teve o consolo da sua mulher, não é? Enfim, aqui nós vemos mais uma vez os descendentes de Abraham, né? E Keturá, né? Após a morte de Sara, foi adotado por Abraham uma outra esposa, a Keturá, né? A morte de Abraham, nós observamos aqui. Então leiamos Sefer Bereshit, livro de Gênesis 25, do 7 ao 11, não é? E estes foram os dias dos anos, os Yamim dos anos de Haim, né? De Haim, de vida, né? De Abraham, que ele viveu
e 75 anos. Então Abraham rendeu ao alto Uruar, né? rendeu seu espírito, não é? E morreu, não é? Numa tove velhice, numa boa velhice, né? Um homem idoso e bastante de anos, e se juntou ao seu povo. E os seus Binei, Yitzhak e Ismael, os enterraram na caverna de Marpelar, no campo de Efron, o Bet-Zoar, o Hitita, que fica diante de Manré. O campo de Abraham comprou dos Binei Het, né? Como já falamos anteriormente, os filhos de Het, e ali foi sepultado Abraham e Sara, sua esposa, não é? Ou seja, nesta propriedade, né, dos filhos de Het, nos Binei Het, né? Nesta caverna, né? Tanto a sua esposa Sara como o próprio Abraham foram enterrados neste local. E veio a decorrer, verso 11, que depois da morte de Abraham, Elohim abençoou seu filho, né? Seu Ben Yitzhak. Yitzhak habitava próximo ao poço de Lechai Roer, né? Lechai Roer, né? Está próximo da vida do pastor, não é? Do pastor, onde ficou habitando Yitzhak, não é? E aqui nós vemos a descendência de Ismael, né? A concordância, como eu já falei, a primeira crônica, capítulo 1, versos ou versículos 28 a 31. Ok? Vamos agora para a Haftará, não é? O Sefer Melachim Aleph 1, de 1 a 31, ou seja, a porção dos profetas, livro de 1 Reis, capítulo 1, versos ou versículos 1 a 31, não é? Com 22 destaques. Mas vamos antes observar o destaque, até por causa do tempo, meus amados Ariam, da Brit Hadashah, né, da aliança concertada, Sefer Matityahu, né, livro de Mateus 8, 18 a 22, né, onde Yahushua põe à prova os que querem segui-lo. Se não leiamos, ora, quando Yahushua viu grande multidões ao redor dele, deu uma ordem para que partissem para outro lado. E um certo chofer chegou e disse-lhe: Mestre, eu te seguirei para onde quer que tu fores. E Yahushua disse-lhe: as raposas têm tocas e as aves do ar têm ninhos, mas o Ben Adam, né, o filho do homem, o filho da virgem, Immanuel, observação, já vamos falar mais, não tem para onde reclinar sua cabeça, né? E outro dos seus talmidim disse-lhe: Rabi, né, mestre ou rabino, permite-me primeiro ir à sepultura, né? Ou seja, ir sepultar meu avi, meu pai. Mas Yahushua disse-lhe: segue-me e deixa aos mortos que sepultem seus próprios mortos. Ora, vamos recapitular, não é? Aqui na Brit Hadashah, Sefer Matityahu, capítulo 8, verso 20, né? E Yahushua disse: as raposas têm tocas e as aves do ar têm ninhos, mas o Ben Adam, o filho do homem, né, o filho da virgem, né, Immanuel, porque ele nasceu de uma virgem, conforme as profecias, pelo poder do Ruach HaKodesh, do Espírito Sagrado, meus amados Arian, meus amados irmãos. Não foi de uma semente da zera do esperma ou do espermatozoide
de um ser humano do sexo masculino. Não. Então, este foi o prometido, Immanuel, né? Yahweh Elohim conosco. Amém? Vamos, aqui nós podemos observar, que concorda também com a Brit Hadashah Sefer Luka, né? Sefer Luka, 9 de 57 a 62 a 62, e Yahushua põe à prova os que querem segui-lo. E assim Yahushua faz, ele prova aqueles que desejam segui-lo. Meus amados Ahim, meus amados irmãos, é mesmo assim. Aqui voltando para a Haftarah, a porção dos profetas, Sefer Melechim Aleph, né? Livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 31, não é? Temos 22 destaques, não é? Na Brit Hadashah foram 5 destaques, no Sefer Luka são 6, não é? E aqui nós vemos aqui a velhice, né, do David, e Adoniar, não é? Usurpa o que sai, o trono, não é? Aí nós vemos aqui Natã e Batseba, né? Advogam a causa de Shilomó, né? Ou de Salomão. Só observando que Adoniar, né? Ele quis usurpar o Kesai Hamalhut Hadawid, né? Ou seja, o trono do reino de Davi. Não é? Fez até um banquete, fez festa, chamou muitas pessoas, não é? Mas, se não leamos do verso 10 ao 31, mas Natã, o Nave, não é? Benaiahu e os homens potentes de Shilomó, seu Ahim, né? De Shilomó, seu Ahim, ele não chamou, ou seja, Adoniar não chamou aquelas pessoas mais chegadas ao Meler David, né? Ao rei Davi. Então, se não leiamos, não é? Aqui é quando Natã e Batseba advogam a causa de Shilomó, não é? Ou seja, advogam a causa de Salomão, não é? Shilomó. Então, o Natã, né? O profeta Natã, né? Mas Natã, se não leiamos, verso 10 em diante, o Nave e Benaiah e os homens potentes de Shilomó, seu Arri, ele não chamou, ou seja, Adoniar não chamou, né? E Natã então falou a Batseba, a Ima de Shilomó, dizendo: não tens escutado que Adoniar, o Ben Hagit, tornou-se Meler, e David, nosso amo, não sabe disto. E agora, portanto, vem, permita-me, eu te peço, dá-te conselho para que tu possas salvar tua própria Raim e a Raim de teu filho Shilomó. Verso 13. Vai ao Meler David e diz-lhe: não perpetraste tu, meu amo, né? Ó Meler, ó rei, não é? Jurando a teu Eved, a teu servo, dizendo: certamente Shilomó, teu Ben, reinará depois de mim, e ele sentará sobre o meu que sai. Por que então Adoniar reina? Pergunta, né? Interrogação. Eis que, enquanto tu ainda falas ali com Melé, eu também entrarei após ti e confirmarei tuas devarim, tuas palavras. E Batseba entrou Melé, né, no quarto, e o Melé estava muito velho, né? E Avishag, né, a Shunamita, estava servindo o Melé, servindo o rei, né? E Batseba prostrou-se e se fez obedientemente ao Melé. E o Melé disse: o que tu desejas? E ela disse-lhe: meu amo, né? Tu juraste por Yahweh, teu Elohim, a tua Eved, dizendo: certamente Shilomó, teu filho, reinará, e depois de mim ele assentar-se-á sobre meu que sai, né, sobre meu trono. E agora eis que Adoniar reina, e agora o meu amo, né? E agora, meu amo, o Meler, tu ainda não sabes disto?
não é? E ele sacrificou bois e gado, cevado e ovelha em abundância, e convocou todos os Binei Hamelé, né? Todos os filhos do rei, e Aviatar, o correndo, Joabe, o capitão do exército, mas Salomão, teu Eved, ele não o chamou. E tu, meu amo, ó Melé, os olhos de Israel, de todo Israel, estão sobre ti, para que tu venhas a contá-los, quem assentar-se-á no que sai de meu amo, o Melé, depois de ti. Caso contrário, virá se passar que quando meu amo, o Melé, morrer, com seus avós, né, com seus pais, então eu e meu filho, Shilomó, seremos considerados como pecadores. E eis que, enquanto ela ainda falava com o Melé, Natã, o Neve, né, ou seja, o profeta Natã, também entrou. E eles contaram ao Melé, dizendo, eis que Natã, o Nave, né, está aqui. E quando ele entrou diante do Melé, ele se prostrou a si mesmo diante do Melé, com sua face no chão. E Natã disse, meu amo, ó Melé, porventura disseste Adoniá, reinará depois de mim, e ele assentar-se-á sobre o meu que sai, sobre o meu trono? Portanto, ele desceu neste on e sacrificou bois e gado, cevado e ovelhas em abundância, e convocou todos os Binei Meler, né, todos os filhos do rei e os capitães do exército, e Aviatar o correndo. E eis que eles comeram e beberam diante dele, e disseram, Lehaem Meler Adoniar, não é? A vida, rei Adoniar, a vida, não é? Comemorando, não é? Um pseudo-reinado, não é? Continuando, mas até eu mesmo, teu Eved, teu servo, e Tzadok, o correndo, né? Quer dizer, o sacerdote Zadok, né? O corrente Zadok, e Benaiarro, né? O Ben Yarroiada, né? O filho de Yarroiada, e teu Eved, Shilomó, né? Teu servo Shilomó, teu servo Salomão, todos dentre nós ele não chamou, né? As pessoas mais chegadas ao Meler Dauide, ao rei Davi, né? Será esta coisa feita por meu amo Melé, e não lhe expusera tu sobre isto, de quem deveria se assentar no que sai de meu amo, o Melé, depois de ti? Então Meler Dauide respondeu e disse, né? Chama a Betseba, e ela veio até a presença do Melé e ficou diante do Melé, diante do rei. E o Melé jurou, o rei jurou e disse, como Yahweh vive, né? Que redimiu meu ser de toda tristeza. Desse modo, como eu jurei a ti por Yahweh Elohim de Israel, dizendo, certamente Shilomó, teu Ben, reinará depois de mim, e ele assentar-se-á sobre meu que sai, em meu lugar. Mesmo assim, eu certamente farei outra vez neste Iom, neste dia. Verso 31, então Batseba prostrou-se com a face em eles, e prostrou-se ela mesma diante do Melé, diante do rei, e disse, que meu amo, o Meler Dauide, viva, Leolam Vaede. Que lindo, não é? Observamos esta frase, não é? Que o Meler Dauide viva, Leolam Vaede, que o rei Davi viva por toda a eternidade, para todo sempre. Tá ligado? Porque a essência, porque o Meler Dauide tinha o leve, tinha o coração segundo o leve, Elohim, segundo o coração de Elohim, porque ele errava, mas depois confessava, reconhecia e se arrependia proficuamente, profundamente dos seus pecados, não é? Dos seus erros, não é? Contra a Torá, dos seus pecados contra a Torá, dos seus erros contra a Torá. E hoje nós temos o Sar Yahushua, não é? O príncipe Yahushua, para apagar os nossos pecados cometidos contra a Torá, meus amados Ahim, meus amados irmãos, não é? Então aqui o que ocorreu, não é? Natã e Betseba advogam a causa de Shilomó. Então o profeta Natã, Natã, né? E Batseba, né? Betseba, né? A sua mulher, fizeram isso, né? Reivindicando o reinado de Shilomó, do rei Salomão, para defendê-lo, não é? E o rei reconheceu, e mais adiante nós vemos que ele ordenou, não é? Ungiu, não é? Com
o shofar, não é? Com o azeite de Israel, não é? O seu Ben Shilomó, para reinar em Israel. Amados Ahim, amados irmãos, não é? Então quer dizer, veja que trama, não é? Mas aí teve a resposta imediata de Elohim por intermédio do seu Meler, do seu rei, não é? E mais adiante nós vemos que o Meler, não é? O Meler David, o rei Davi, não é? Ele pede a Salomão, não é? Ao seu filho Shilomó, né? Shilomó, que obedeça os Hukim, os estatutos, né? E os Mishpatim, os juízos de Yahweh Elohim, para que ele se dê bem na ele, se dê bem na terra. É uma coisa muito importante a questão da obediência, não é? E o reconhecimento das autoridades, tanto materiais como espirituais, não é? É muito importante, meus amados Ahim, meus amados irmãos, né? A obediência, não é? Hoje, quando pecamos contra a Hatorá, né? Nós temos o Sar Yahushua, o príncipe Yahushua, para pagar os nossos pecados, o Ben Elohim, o filho de Elohim, para pagar os nossos pecados cometidos contra a Hatorá, para pagar os nossos pecados cometidos contra a Torá, meus amados Ahim, uma vez que está escrito, né, que o pecado, não é a transgressão da Torá, é a transgressão da lei, não é? E a fé sem a Torá, ela é morta. A fé sem os mandamentos, né? Os mandamentos são a Torá, os mitzvot é a Torá. A emuná sem os mitzvot é a Torá, não é? É assim que está no original. E nós vemos aqui na tradução que a fé sem obras é morta, mas essas obras se aplicam aos mitzvot é a Torá, aos mandamentos da Torá. Meus amados Ahim, meus amados irmãos, Yahushua disse: eu não vim destruir a Torá, né, a lei ou a instrução, mas cumpri-la, né? E todos aqueles que me amam guardam a Torá, guardam a lei, guardam a instrução, porque ele, Yahushua, Haim, é a Torá Haim, é a Torá viva. Meus amados Ahim, meus amados irmãos, Yahushua é Ben Elohim Haim, né? Filho do Elohim vivo, não é? Ou seja, Immanuel, não é? Filho de uma virgem, conforme as profecias, Immanuel, Yahweh Elohim conosco, sim, o próprio rei, né? O próprio Meler Haolam, o rei do universo, o mestre do universo, esteve entre nós, no nosso seio, para nos salvar. Meus amados Ahim, meus amados irmãos, nós observamos numa passagem no Sefer Yahushua, não é? No livro de Yahushua, não Yahushua HaMashiach, mas Yahushua Ben Nun, não é? Ele teve um encontro com Yahushua HaMashiach, não é? Com o general dos exércitos de Yahweh Elohim, e ele se prostrou. Para quem não, ele se prostrou, ficou com medo e caiu. Não, ele se prostrou, e o adorou. Então nós sabemos que nós só podemos adorar um Yahweh Elohim Echad, não é? Então